Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Marcial Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser selados por Deus. Passamos aí uma semana estudando a Palavra de Deus, pois eu espero que mesmo sem o conteúdo aqui que você teve de terça até hoje, você possa ter estudado a Palavra de Deus aí todos os dias. E é claro, a gente teve esse contratempo por conta de uma gripe muito forte, sangramento na garganta, orientação do meu amigo Luizinho para ficar calado o máximo possível para recuperar essas micro lesões que estavam acontecendo, e deu muito certo, seguindo a orientação de um bom fonoaudiólogo e também dos médicos a quem eu procurei, tomando os remédios naturais. Deus tem guiado e está melhorando cada vez mais. Então, muito obrigado por você que sei que orou por mim, você que está aí preocupado com a minha ausência. Deus seja louvado por sua preocupação, por suas orações. Siga orando para que me recupere cada vez mais e chegue 100% já na próxima semana. Quero aqui aproveitar também e dizer que eu estou orando por alguns amigos muito especiais, pois eu fiquei olhando ali os comentários, vendo as mensagens que chegavam pelo WhatsApp, mas não me envolvendo muito no canal esta semana, até para não ficar empolgado e tentar fugir aí da orientação do meu amigo Luizinho. Muito obrigado a você que tem orado por mim. E se você chegou aqui pela primeira vez em nosso canal e não sabe o que estamos falando, volta no vídeo de sábado para você entender um pouquinho o que estamos falando sobre o sinal de Deus e a marca da besta. Tá bom? Agora eu quero pedir para você, se você quer que eu ore por você, deixa aqui no comentário do vídeo o seu pedido de oração ou me envie um WhatsApp pelo número que aparece em algum momento aqui. Agora eu vou rodar a vinheta. Na sequência vamos seguir estudando sobre selados por Deus. Não sai daí. Diz a Bíblia, é Deus que nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. A grande Babilônia, com seu espírito sanguinário, representa um desafio significativo para aqueles que decidiram seguir a Jesus Cristo. No mundo em que vivemos, é possível notar uma constante mudança em meio a uma cultura cada vez mais secularizada. Por isso, torna-se imperativo compreendermos a natureza da nossa batalha espiritual e as estratégias necessárias para enfrentá-la. A oração, por exemplo, é um meio pelo qual nos conectamos com Deus em busca de auxílio em nossas lutas espirituais. A oração é o nosso canal de comunicação direta com o nosso Criador, onde podemos expressar as nossas preocupações, pedir e fortalecer a nossa relação com Ele. É através da oração constante e fervorosa que podemos invocar o poder divino para enfrentar as adversidades que surgem e surgirão ao nosso redor. No entanto, a oração não deve ser vista apenas como meio de pedir a intervenção de Deus em nossa vida. Ela também desempenha um papel crucial em nossa busca por compreender a vontade de Deus e saber quais são os propósitos divinos para a nossa vida. Ao orarmos, não apenas entregamos as nossas necessidades a Deus, mas também buscamos compreender seus desígnios e nos submeter à sua vontade soberana. É importante ressaltar também que a oração não é uma forma de manipulação ou controle de Deus. Ela não é um meio de obter poder para os nossos desejos egoístas, como muitos creem e falam de que eu vou determinar, mas sim é uma expressão de confiança e submissão à vontade de Deus. A oração nos leva a reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas e assim dependermos totalmente dele em todas as áreas da nossa vida. Além da oração, é essencial permanecermos vigilantes e sábios em discernir os sinais dos tempos. Vivemos em uma era de rápida mudança e constante instabilidade, onde as ideologias seculares e os valores contrários aos princípios cristãos estão cada vez mais em ascensão. E por isso que é fundamental estudar as Escrituras e buscar o conhecimento sobre os eventos proféticos que estão se cumprindo ao nosso redor. O estudo das profecias bíblicas nos ajuda a compreender o propósito de Deus em meio aos desafios que enfrentamos diariamente. E à medida que analisamos os acontecimentos do mundo em relação às profecias, somos capazes de discernir os tempos e nos preparar de maneira mais eficaz para as dificuldades que surgem e que surgirão ainda.
O conhecimento das Escrituras nos capacita a interpretar corretamente o que está controlando tudo à nossa volta, fornecendo assim um quadro claro de como devemos agir e responder a isso como crentes. Além disso, ao estudarmos a palavra de Deus, somos fortalecidos em nossa fé e capacitados a defender a verdade diante das falsas ideologias que permeiam a nossa sociedade. Somente com um conhecimento sólido e profundo da palavra de Deus seremos capazes de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, resistindo aos ataques sutis da Grande Babilônia. No entanto, o estudo e o conhecimento das Escrituras não deve se limitar a um mero acúmulo de informações teóricas. É crucial que, à medida que nos aprofundamos nas Escrituras, busquemos vivenciá-las e aplicá-las em nossa vida diária. O conhecimento sem a prática é vazio e infrutífero. Por isso que devemos ser transformados pelo poder do Deus Espírito Santo, permitindo que a palavra de Deus nos molde o nosso caráter, nossas atitudes e nossas ações. Além disso, quando diligentemente estudamos a palavra de Deus, ela fortalece a nossa comunhão com outros crentes, crentes verdadeiros, que é de extrema importância para enfrentarmos o poder sanguinário da Grande Babilônia. A união em amor entre os crentes fortalece os laços de união, nos preparando como povo de Deus para resistir aos ataques espirituais da Grande Babilônia e manter a nossa esperança em Deus. Ao nos conectarmos com outros irmãos e irmãs em Cristo, vamos encontrar encorajamento, suporte e conselhos mútuos. Assim, a comunhão cristã cuidadosamente nos proporciona um ambiente de comunhão, onde podemos compartilhar nossas lutas, buscar sabedoria e receber apoio em tempos de adversidades. A comunidade cristã também desempenha um papel importante na edificação e no nosso crescimento espiritual. Ao compartilhar nossas experiências, ensinamentos e testemunhos, somos enriquecidos e fortalecidos como corpo de Cristo. E através do estudo da palavra de Deus e do compartilhamento das nossas vidas, somos capacitados a crescer em maturidade espiritual e a enfrentar os desafios da Grande Babilônia. No entanto, é essencial buscar uma comunidade cristã genuína, onde a verdade bíblica seja ensinada e vivida. Infelizmente, vivemos em um tempo em que muitas igrejas estão comprometendo a mensagem do Evangelho em nome da diversidade cultural, onde até mesmo professos pastores advogam que a Bíblia deveria ser reescrita. À medida que nos preparamos para enfrentar os ataques da Grande Babilônia, devemos nos lembrar que a nossa vitória final está em Cristo. Ele é a nossa esperança e segurança em meio a tempos difíceis, pois foi o próprio Jesus que prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos e que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Mateus 15, versículo 18 e 20 e Mateus 28, versículo 20. Em Cristo, temos a certeza de que não vamos estar sozinhos e que, apesar das lutas e perseguições, a vitória final pertence a Deus e a quem permanecer fiel a Ele. Por este motivo, podemos confiar em sua fidelidade e em seu poder para nos fortalecer e nos capacitar a enfrentar qualquer desafio que a Grande Babilônia, inspirada pelo diabo, possa lançar contra nós. Portanto, não devemos temer, mas devemos nos revestir da armadura espiritual que Deus nos providencia, conforme está mencionado lá em Efésios 6, versículos 10 a 18. Devemos sim estar firmes na verdade, protegidos pela justiça de Deus e prontos para compartilhar o Evangelho da paz, confiando sempre na fé, na salvação e no poder da palavra de Deus. Devemos sim estar vigilantes e perseverantes em nossa busca pela santidade, resistindo às tentativas e aos ataques do inimigo. Em meio a esta batalha espiritual, é importante lembrar que não estamos lutando contra pessoas ou instituições terrenas, mas contra principados e potestades espirituais. Nossa luta transcende o mundo físico e se estende ao reino espiritual. Nossa abordagem, portanto, não deve ser marcada por ódio, ressentimento ou violência, mas sim pela compaixão, amor e busca pela reconciliação. Enquanto enfrentamos os ataques da Grande Babilônia em seu espírito sanguinário contra os crentes, devemos ter em mente que o nosso objetivo não é destruir nossos inimigos, mas sim ajudar ao Deus Espírito Santo a redimir e restaurar vidas para o reino de Deus.
Devemos orar por aqueles que estão sendo enganados e influenciados pelo espírito da grande Babilônia, buscando reconciliá-los com Deus e a transformação através do amor e da graça de Jesus. Outro ponto importante e essencial é lembrar que a nossa batalha não é apenas contra o mal exterior, mas também contra os desafios internos que enfrentamos em nosso próprio coração. O próprio apóstolo Paulo nos exorta a renovar a nossa mente e colocar de lado os velhos padrões de pensamento que nos impedem de viver em conformidade com a vontade de Deus. À medida que buscamos a transformação interior mediante a ação do Deus Espírito Santo, somos capazes de resistir às influências do maligno e a nos posicionar como luz e sal neste mundo. Por isso, eu e você somos a voz profética em nossa geração. E por isso, devemos nos levantar e proclamar a verdade do Evangelho eterno, mesmo quando ela entra em conflito com os valores deste mundo. Devemos ser luz em meio às trevas, mostrando um estilo de vida que reflita a justiça, a misericórdia e a graça de Deus. Nossa abordagem deve ser sim argumentativa, mas não em um sentido de confronto ou hostilidade. Devemos sim ser capazes de articular e defender a nossa fé de maneira persuasiva e respeitosa. E precisamos estar preparados para responder às críticas e aos questionamentos, apresentando razões sólidas para nossa esperança em Cristo Jesus. No entanto, nossa argumentação não deve ser apenas intelectual, mas fundamentada em uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Nossa atitude e o nosso caráter devem ser testemunhas vivas do amor de Deus em nós. Somente quando nossa vida e nossas palavras estiverem em harmonia é que teremos um impacto duradouro e eficaz naqueles que estão envoltos pelas trevas que é pregada e ensinada pela grande Babilônia. Agora anota aí, a oração, o estudo das Escrituras, o fortalecimento da comunhão cristã e a busca pela santidade pelo poder do Deus Espírito Santo são os elementos essenciais para a nossa resistência ao maligno. E por fim, lembre-se de que a nossa vitória final está em Cristo Jesus e em seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Pense nisso, leia sua Bíblia, seja um exemplo vivo da graça de Cristo e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na web rádio Ecoar. Aproveite agora para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.